Não tenha medo de voltar. Deus ainda te espera. Tem uma coisa que você sente faz tempo, mas que talvez nunca tenha dito em voz alta. É aquela sensação estranha de que, em algum momento da vida, você se afastou de Deus. Você não sabe direito quando começou. Não foi de uma vez. Foi devagar, quase sem perceber. Um dia a oração ficou mais curta, depois ficou mais rara, depois sumiu. E hoje, quando você tenta lembrar da última vez que conversou de verdade com Ele, você não consegue encontrar a data. E mesmo assim, mesmo no meio da correria, mesmo fingindo que está tudo bem, existe um incômodo que não passa. Uma falta que nenhuma distração consegue preencher. Você ri, você trabalha, você cumpre os seus dias, mas no fundo do peito mora uma pergunta que você evita. Será que dá para voltar? Será que depois de tanto tempo, depois de tudo o que aconteceu, ainda existe um caminho de volta para casa? Talvez você tenha se afastado por causa de uma dor, uma perda que você não entendeu, uma oração que parecia não ter sido ouvida. E aí, no silêncio daquela noite difícil, você concluiu que era mais fácil seguir sozinho. Ou talvez não tenha sido dor nenhuma. Talvez a vida simplesmente foi te puxando para outras coisas, outros prazeres, outras urgências, e Deus foi ficando para depois. E o depois nunca chegou. Seja qual for o seu caso, o resultado é o mesmo. Uma saudade que você carrega calado, escondida atrás de um sorriso que nem sempre é verdadeiro. E eu sei o que talvez esteja passando pela sua cabeça agora. Você pensa que se afastou demais, que fez coisas que não têm volta, que se Deus realmente soubesse de tudo o que passou pela sua mente, de tudo o que você fez longe dos olhos dos outros, Ele não ia mais te querer. Então você prefere ficar onde está, prefere a distância segura, porque voltar significaria encarar a vergonha, e isso dói mais do que continuar fingindo. Mas eu preciso te dizer uma coisa logo de início, olhando bem dentro dos seus olhos. O medo que te impede de voltar é o mesmo medo que está te machucando. Porque do outro lado dessa distância não tem o que você imagina. Não tem cobrança, não tem porta fechada. Não tem um Deus de braços cruzados esperando para te lembrar de cada erro. Tem um pai. Um pai que nunca desistiu de você, nem por um único dia. Um pai que, enquanto você contava os motivos para não voltar, continuava contando os dias até você chegar. Pensa comigo. Você já passou tempo demais carregando esse peso sozinho. Tempo demais acreditando que precisa resolver a sua vida antes de se aproximar dele. Tempo demais adiando o reencontro com aquele que mais te ama neste mundo. E se eu te dissesse que você não precisa chegar pronto? Que você não precisa ter as respostas, nem a vida arrumada, nem as palavras certas? Que basta virar o rosto na direção de casa e ele faz o resto? É justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Não como quem dá um sermão, mas como quem senta do seu lado e segura a sua mão. Porque o que eu vou te contar nos próximos minutos pode ser exatamente aquilo que a sua alma estava esperando para finalmente ter coragem de dar o primeiro passo. Então fica comigo até o fim. Não sai daqui. Não deixa o medo vencer mais uma vez. Tem uma palavra reservada para você e ela pode mudar tudo a partir de hoje. O peso invisível que você carrega há tempo demais. Existe um tipo de cansaço que o sono não cura. Você dorme, acorda, descansa o corpo, mas continua exausto por dentro. É um peso que não aparece em exame nenhum, que não tem nome no dicionário dos médicos, mas que você sente todos os dias quando a casa fica em silêncio e você fica sozinho com os seus pensamentos. É o peso de estar longe de Deus. E o mais difícil é que quase ninguém percebe que carrega isso, porque a gente aprende a disfarçar muito bem. Você levanta de manhã, cumpre as suas obrigações, responde às mensagens, resolve os problemas, sorri nas fotos. Por fora, está tudo funcionando. Mas tem um lugar dentro de você que ninguém vê, e nesse lugar mora uma inquietação antiga. Uma sensação de que falta alguma coisa essencial, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Você já conseguiu o que queria, e mesmo assim sentiu aquele vazio voltar na mesma noite. Já viveu momentos bons e no meio da alegria foi atingido por uma tristeza que não pediu licença para chegar. Isso não é frescura.
Isso é a sua alma sentindo falta da própria fonte. Santo Agostinho, que passou anos longe de Deus vivendo tudo o que o mundo oferecia, escreveu uma frase que atravessa os séculos e chega direto no seu peito. Ele disse que o nosso coração foi feito para Deus e por isso vive inquieto enquanto não descansa nele. Pensa no tamanho dessa verdade. Toda a sua inquietação, toda essa falta que você não consegue explicar, é o seu coração procurando o único lugar onde ele finalmente pode descansar. Você tentou preencher esse espaço com tanta coisa, com trabalho, com relacionamentos, com conquistas, com distrações que duram só enquanto a tela está ligada. E nada encheu, porque nada foi feito para encher aquilo que só Deus preenche. E olha como esse peso age de um jeito silencioso e cruel. Ele não te derruba de uma vez. Ele te desgasta aos poucos, vai tirando a sua paz em pequenas doses, vai roubando o seu sono em noites soltas, vai deixando você mais irritado, mais ansioso, mais cansado de viver sem saber direito o motivo. E quando você menos espera, percebe que perdeu a leveza. Aquela alegria simples de antes, aquela confiança de criança que acreditava que tudo ia ficar bem, parece que ficou para trás em algum lugar do caminho. O livro dos Salmos descreve exatamente essa sensação. No Salmo 32, versículos 3 e 4, está escrito que enquanto a pessoa se calava, os seus ossos envelheciam e ela gemia o dia inteiro, sentindo a mão pesada sobre si, dia e noite. Repara que não é Deus colocando esse peso sobre você como castigo. É o peso de ficar calado, o peso de não dizer o que se sente, o peso de carregar sozinho aquilo que foi feito para ser entregue. Quanto tempo você está em silêncio? Quanto tempo você está gemendo por dentro sem permitir que ninguém escute? E talvez seja por isso que você chegou até aqui hoje. Não foi por acaso. Esse vídeo não apareceu na sua frente por sorte do algoritmo. Foi a sua alma, cansada de carregar esse peso dando um sinal. Foi aquela parte de você que ainda acredita, que ainda tem esperança, pedindo socorro do jeito que conseguiu. E eu quero te dizer com toda a firmeza do meu coração, você não precisa carregar isso por mais um único dia. Existe um lugar onde esse peso pode ser depositado. Existe um colo onde essa exaustão pode finalmente descansar. Mas antes de você dar esse passo, eu preciso te mostrar uma coisa, porque tem um motivo muito específico que está te segurando. Tem uma voz dentro de você que insiste em dizer que para você já é tarde demais. E enquanto você acreditar nessa voz, você vai continuar preso bem aqui. Então, presta atenção no que eu vou te contar agora, porque é hora de desmascarar a maior mentira que já te contaram sobre Deus. A mentira que te convenceu de que era tarde demais. Tem uma voz que fala baixinho dentro de você, e ela é muito mais perigosa do que qualquer pessoa que já te machucou. Essa voz não grita, ela sussurra, e ela sempre escolhe os seus momentos mais frágeis para aparecer. Quando você pensa em rezar, ela diz: para quê, se você nem lembra mais como se faz? Quando você cogita voltar para a igreja, ela diz: imagina o que vão pensar de você. Quando o seu coração se aquece com uma esperança, ela joga um balde de água fria e diz a frase mais cruel de todas: depois de tudo o que você fez, é tarde demais. Eu preciso que você entenda de onde vem essa voz. Ela não vem de Deus. Nunca veio. Deus chama. Ele não condena quem deseja voltar. Quem acusa, quem aponta o dedo, quem fica lembrando você dos seus erros para te manter paralisado, tem nome na Sagrada Escritura. No livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, ele é chamado de acusador, aquele que acusa os irmãos diante de Deus dia e noite. Essa é a função dele. Não é te tentar a fazer o mal e depois ir embora. É ficar, é insistir, é repetir na sua mente que você não tem mais jeito, que você está longe demais, que a porta se fechou. Porque ele sabe de uma coisa que talvez você ainda não saiba. Se você voltar, ele te perde para sempre. Pensa nisso com cuidado. A mentira de que é tarde demais é a corrente mais eficiente que existe. Ela não precisa de cadeado, não precisa de grade, não precisa te prender em lugar nenhum. Ela te prende por dentro. Ela faz você desistir antes mesmo de tentar. Faz você olhar para a porta aberta e enxergar uma parede.
Quantas vezes você já sentiu o impulso de voltar, aquele puxão suave no coração, e logo em seguida apagou esse impulso com um pensamento de derrota? Foi você que se convenceu? Ou alguém plantou essa derrota dentro de você e te deixou achando que a ideia era sua? E olha que interessante, a Bíblia inteira é construída sobre pessoas que deveriam ter ouvido essa mentira, mas não ouviram. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jurou que nem conhecia o homem com quem tinha andado por 3 anos. E mesmo assim voltou e se tornou a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. Davi cometeu adultério e mandou matar para esconder o erro. E mesmo assim, é chamado de homem segundo o coração de Deus. Paulo perseguiu cristãos, aprovou mortes e mesmo assim escreveu boa parte do Novo Testamento. Se a regra fosse, é tarde demais, nenhum desses nomes existiria. A história inteira da salvação seria uma página em branco. Então me responde com sinceridade, por que com você seria diferente? Que pecado é esse que você acha tão grande, tão fora do alcance, que conseguiu cansar um Deus que já perdoou assassinos, traidores e perseguidores? A verdade é que não existe. Esse pecado não existe. O que existe é uma mentira tão bem contada, repetida tantas vezes na sua cabeça, que você passou a tratar ela como se fosse verdade absoluta. Mas mentira repetida não vira verdade. Continua sendo mentira, só que agora bem disfarçada. E eu vou te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito com tanta clareza. O fato de você ainda sentir vontade de voltar já é a prova de que não é tarde. Quem está realmente perdido não sente saudade de casa. Quem desistiu de vez não fica incomodado. Se ainda dói, se ainda puxa, se ainda mexe com você, é porque a porta continua aberta e alguém continua te esperando do outro lado. Essa dor que você sente não é a prova de que acabou. É a prova de que ainda há tempo. Mas eu sei que entender isso com a cabeça não basta. Você precisa sentir no coração. Você precisa enxergar com os próprios olhos quem é esse Deus que está te esperando, porque a imagem que te venderam dele talvez esteja toda errada. Então vem comigo, porque eu vou te levar até uma cena que Jesus mesmo contou, e nela existe um detalhe que muda absolutamente tudo. Um detalhe sobre o que Deus estava fazendo enquanto você estava longe. O pai que nunca saiu da janela. Jesus contou muitas histórias, mas talvez nenhuma toque tão fundo quanto a do filho que pegou a sua parte da herança e foi embora. Você provavelmente já ouviu essa história. Um jovem pede ao pai o que seria seu, recebe, parte para uma terra distante e gasta tudo vivendo sem limite nenhum. Quando o dinheiro acaba, chega a fome, chega a miséria, e ele se vê cuidando de porcos com tanta vontade de comer que invejava a comida dos animais. É uma história sobre queda, sobre fundo do poço, sobre alguém que perdeu tudo. Mas existe um personagem nessa história em quem quase ninguém presta atenção. E é exatamente ele que eu quero te mostrar hoje. Repara no pai. Enquanto o filho estava longe, vivendo tudo o que não devia, o que o pai estava fazendo? A gente costuma imaginar que ele seguiu a vida normalmente, que se ocupou com os afazeres, que talvez tenha decidido esquecer aquele filho ingrato que partiu. Mas não foi isso. Olha o que o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20, nos revela. Quando o filho ainda estava longe, o pai o viu. Para de ler rápido e pensa nessa frase. O pai o viu quando ele ainda estava longe. E como alguém enxerga uma pessoa que ainda está distante, no horizonte, um ponto pequeno na estrada? Só de um jeito. Olhando. Esperando. Dia após dia, parado na janela, com os olhos fixos no mesmo caminho por onde o filho tinha ido embora. Esse é o detalhe que muda tudo. O pai não estava distraído, não estava ressentido, não estava de braços cruzados, ensaiando o sermão que ia dar quando o moleque voltasse. Ele estava esperando. Cada manhã, ele acordava e olhava a estrada. Cada tardezinha, antes de o sol se pôr, ele voltava para a janela e procurava no horizonte. Quantos dias ele fez isso? Quantos meses olhando para um caminho vazio? A história não conta, mas conta uma coisa ainda mais bonita. No dia em que o filho finalmente apareceu, o pai estava lá. Ele não perdeu o momento. Porque quem ama de verdade
nunca para de olhar. E eu quero que você sinta o peso disso na sua própria vida. Todo esse tempo que você passou longe, todo esse tempo que você achou que Deus tinha se esquecido de você, sabe o que Ele estava fazendo? Ele estava na janela. Enquanto você contava os motivos para não voltar, Ele contava os dias até você chegar. Enquanto você se convencia de que Ele tinha desistido, Ele não tirava os olhos da estrada. Você nunca esteve sozinho na sua distância. Você sempre esteve sendo esperado. Tem uma diferença enorme entre estar perdido e estar abandonado. Você pode ter se perdido, mas você nunca em nenhum segundo foi abandonado. E olha o que o pai faz quando enxerga o filho. O Evangelho diz que ele se compadeceu, correu, se lançou ao pescoço dele e o beijou. Presta atenção em cada verbo dessa cena. Ele correu. Um homem de idade naquela cultura não corria, era indigno, era vergonhoso levantar as vestes e sair correndo como uma criança. Mas o amor não liga para a própria dignidade quando se trata de reaver um filho. O pai correu, e ele correu enquanto o filho ainda estava longe. Ou seja, antes de o filho chegar, antes de o filho pedir desculpas, antes de o filho explicar qualquer coisa. O perdão já estava correndo na direção dele antes mesmo de ele abrir a boca. Você entende o que isso significa para você hoje agora? Significa que você não precisa chegar até Deus com a vida arrumada e o discurso pronto. Você só precisa aparecer no horizonte. Você só precisa virar na direção de casa e dar um passo. O resto, Ele faz correndo. O caminho que parece tão longo para você, Ele percorre em disparada. A distância que te assusta, para o coração dele, é só uma corrida de pai apaixonado. Não é você que precisa alcançar Deus com esforço. É Deus que vai te alcançar com pressa. Então tira da sua cabeça aquela imagem de um Deus distante, sentado num trono frio, esperando você implorar. Troca essa imagem pela imagem verdadeira. Um pai na janela, com o coração apertado, olhando a estrada todos os dias, esperando ver o seu rosto aparecer. Essa é a verdade sobre quem te espera. Mas agora eu preciso falar com você sobre uma coisa que você sente e talvez interprete errado. Essa saudade, esse puxão no peito, essa inquietação que não passa. Você acha que é fraqueza, e eu vou te provar que é exatamente o contrário. Porque a saudade que você sente não é fraqueza. Tem uma saudade dentro de você que não é de pessoa, não é de lugar, não é de um tempo que passou. É uma saudade mais funda, mais antiga, que às vezes aparece sem aviso e aperta o peito sem pedir licença. Pode ser numa música que você ouviu sem querer. Pode ser ao ver uma igreja aberta enquanto você passava de carro. Pode ser de madrugada, naquele instante em que o mundo se cala e você fica a sós com a sua própria alma. De repente vem uma vontade de chorar que você nem entende, uma falta que você não consegue nomear. E aí você faz o que sempre fez. Empurra para longe, se distrai, finge que não sentiu. Porque você aprendeu que isso é fragilidade, que isso é bobagem, que homem feito ou mulher resolvida não fica se abalando por essas coisas. Mas eu vim aqui justamente para te dizer que você interpretou tudo errado. Essa saudade não é o seu ponto fraco, é o seu ponto mais sagrado. É a única parte de você que o mundo não conseguiu calar por completo, por mais que tenha tentado. Toda essa distância, todo esse barulho, todas essas distrações não foram suficientes para apagar esse chamado. Ele continua aí, vivo, insistente, como uma brasa que não se apaga embaixo das cinzas. E sabe o que isso prova? Prova que você ainda está vivo por dentro. Prova que nem tudo foi perdido. Prova que existe em você algo que ainda procura, e quem procura ainda não desistiu. Deixa eu te explicar de onde vem essa saudade, porque isso vai mudar a forma como você olha para ela. No livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, está escrito que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Pensa nesse gesto. Você não foi apenas fabricado, você foi soprado. Existe dentro de você um sopro que veio diretamente da boca de Deus. E é da natureza de tudo que foi soprado querer voltar para quem soprou. Por isso essa falta nunca te larga. Não importa o quanto você tente preencher com outras coisas, sempre sobra um vazio com o formato exato de Deus.
e só ele encaixa ali. Nada mais cabe nesse espaço. E olha o que é mais lindo nisso tudo. Essa saudade não nasceu em você por acaso e não é um movimento só seu. Quando você sente vontade de Deus, não é apenas você o procurando. É Ele se aproximando primeiro. A saudade que você sente de Deus é o próprio Deus se mexendo dentro de você. É Ele tocando o seu coração de dentro para fora, chamando pelo seu nome de um jeito que só a sua alma escuta. Ninguém procura algo que nunca o procurou primeiro. Você só sente falta dele, porque ele veio sentir falta de você antes. Esse desconforto que você tanto quer eliminar é, na verdade, a coisa mais preciosa que está acontecendo com você neste momento. No livro dos Salmos, no Salmo 42, versículos 1 e 2, existe uma imagem que descreve isso com uma beleza que dói. Está escrito que assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a alma suspira por Deus, com sede do Deus vivo. Repara que não é fome, é sede. E sede não é algo que você escolhe sentir. A sede aparece quando o corpo precisa de água para não morrer. Essa saudade que você sente é a sede da sua alma. É o seu interior avisando do jeito que consegue que está precisando da fonte para não secar de vez. Ignorar essa sede não faz ela passar. Só faz você ir secando mais devagar, sem perceber. Então para de tratar como defeito aquilo que é o seu maior tesouro. Para de calar a única voz dentro de você que ainda aponta o caminho certo. Essa saudade não veio para te atormentar. Ela veio para te guiar de volta. É uma bússola que aponta direto para casa, e ela funciona mesmo quando todo o resto da sua vida parece perdido. Cada vez que ela aperta, não é punição, é direção. É Deus dizendo com uma delicadeza imensa que ainda existe um lugar para você e que esse lugar continua de pé, esperando. E é exatamente sobre esse lugar que eu preciso falar com você agora, porque talvez você esteja pensando que já mudou demais para voltar para ele, que a sua vida não tem mais nada a ver com aquela época em que você era mais próximo de Deus, que tudo se transformou e que não dá mais para encontrar o caminho. Mas tem uma coisa que não mudou em meio a toda essa transformação. Uma coisa que continua exatamente onde sempre esteve, te esperando. E quando você entender o que é, vai sentir um alívio que faz tempo você não sente. O endereço de Deus não mudou. Pensa em quanta coisa mudou na sua vida desde a última vez que você se sentiu perto de Deus. Talvez você tenha mudado de cidade, de casa, de trabalho. Talvez tenha mudado de telefone tantas vezes que perdeu contatos antigos pelo caminho. Pessoas entraram na sua vida, outras saíram. Você mudou por dentro também. Mudou de opinião sobre coisas que jurava que nunca mudaria. Mudou o jeito de pensar, o jeito de ver o mundo, até o jeito de se ver no espelho. Olha para trás e quase não reconhece a pessoa que você era. Tanta transformação que às vezes dá a impressão de que aquela vida pertenceu a outra pessoa. E nesse meio de tantas mudanças, é natural que você pense assim: se tudo mudou, o caminho de volta também deve ter mudado. Deve ter ficado mais difícil, mais distante, mais complicado de encontrar. Talvez você imagine que precisa redescobrir tudo do zero, reaprender coisas que esqueceu, refazer um caminho que já não existe mais. E é aqui que eu quero te trazer uma das verdades mais reconfortantes que existem. Você mudou. A sua vida mudou. As suas circunstâncias mudaram. Mas o endereço de Deus continua exatamente o mesmo. O lugar do encontro nunca foi transferido. A casa nunca foi vendida. A porta nunca foi trocada. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Deus declara algo que serve de chão firme para os seus pés cansados. Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Para no peso dessas palavras. Tudo no mundo é passageiro. As pessoas mudam, os sentimentos mudam, as estações mudam. O seu próprio corpo está mudando enquanto você respira. Mas existe um que permanece. Existe um que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E isso significa que o Deus que te amava antes de você se afastar é exatamente o mesmo Deus que te ama agora.
Ele não te amava mais quando você rezava todos os dias, e não te ama menos agora que faz tempo você não reza. O amor dele não oscila conforme o seu desempenho. Ele é constante porque a natureza dele é ser constante. Eu quero que você imagine uma casa, a casa da sua infância, ou a casa de alguém que sempre te recebeu de braços abertos. Você pode ter passado anos sem voltar lá. Pode ter viajado para longe, vivido outras vidas, construído outros lugares. Mas a casa continua no mesmo endereço. As ruas que levam até ela podem ter mudado de nome, a paisagem ao redor pode estar diferente, mas o endereço é o mesmo. E quando você finalmente decide voltar, você encontra. Pode demorar mais, pode precisar pedir informação no caminho, mas você chega, porque o destino nunca se moveu. Quem se afastou foi você, e por isso quem precisa apenas se voltar também é você. E olha que detalhe importante. Esse lugar de encontro com Deus não fica num templo específico, numa cidade distante, num momento perfeito que você precisa esperar. O encontro acontece dentro de você. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21, Jesus diz que o reino de Deus está dentro de vós. Você entende o que isso significa para quem acha que está longe demais? Significa que a distância que você imagina não é geográfica. Você não precisa viajar quilômetros para chegar até Deus. O altar está dentro do seu peito. O ponto de retorno é o seu próprio coração se voltando para dentro, onde ele nunca deixou de habitar. Por mais longe que a sua mente tenha ido, o lugar do reencontro sempre esteve perto. Esteve dentro. Esteve aqui o tempo todo. Então tira esse peso dos ombros. Você não precisa reconstruir uma ponte que ruiu, porque a ponte nunca caiu. Você não precisa reencontrar um caminho apagado, porque o caminho continua marcado. Tudo o que você um dia teve com Deus continua disponível, intacto, esperando ser retomado. Não é uma relação que você precisa começar de novo do nada. É uma relação que estava só pausada, esperando você voltar a habitá-la. O lugar está guardado. O endereço é o mesmo, e a chave para entrar você sempre carregou no bolso, mesmo nos dias em que esqueceu que ela existia. Agora que você sabe que o caminho continua aberto e que o destino nunca se moveu, surge a pergunta que faz o seu coração acelerar. O que acontece exatamente no momento em que você decide dar esse passo? O que acontece no instante preciso em que você para de fugir e se vira na direção de casa? A resposta é mais impressionante do que você imagina, e ela revela um movimento do céu que poucos conhecem. Presta muita atenção no que eu vou te contar agora. O que realmente acontece no instante em que você decide voltar? Existe um instante que muda tudo, e ele é menor do que um suspiro. É o instante em que você para de fugir. Não estou falando de uma grande cerimônia, de um momento solene preparado durante semanas. Estou falando daquele segundo silencioso em que, no meio do seu cansaço, você simplesmente se vira por dentro e pensa: eu quero voltar. Talvez nem palavras você consiga formular. Talvez seja só um gemido, um aperto no peito, uma lágrima que escorre sem permissão. Mas nesse exato instante, longe dos olhos de todo mundo, algo extraordinário acontece. E a parte mais bonita é que esse movimento não começa em você, começa nele. Volta comigo para aquela cena do pai e do filho. Lembra do que o filho preparou? Ele ensaiou um discurso inteiro. Decidiu que ia chegar dizendo que pecou contra o céu e contra o pai, que não era mais digno de ser chamado de filho, que pedia apenas para ser tratado como um dos empregados. Ele montou na cabeça toda a cena da humilhação que achava merecer. E aí, o que acontece? O Evangelho mostra que o pai correu e o abraçou antes de o filho terminar de falar. O discurso ensaiado não foi nem usado por completo, porque o amor do pai atropelou o roteiro da culpa. O filho vinha preparado para negociar a sua volta. E o pai não quis negociar nada, só quis abraçar. Você entende o que isso revela sobre o que acontece quando você decide voltar? Você não precisa terminar o seu discurso. Você não precisa apresentar justificativas convincentes, nem provar que merece, nem se rebaixar para ser aceito de volta. No segundo em que você aponta o coração na direção certa, o céu inteiro já se move.
Enquanto você ainda está montando as suas desculpas, ele já está correndo. Enquanto você ainda ensaia o pedido de perdão, o perdão já saiu em disparada na sua direção. Você acha que precisa convencer Deus, e a verdade é que ele só estava esperando o seu sim para agir. E olha que reviravolta surpreendente é essa. A vida inteira nos ensinaram que somos nós que precisamos alcançar Deus. Que a fé é uma escalada difícil, uma subida íngreme onde você precisa provar o seu valor degrau por degrau até finalmente chegar lá no alto e merecer um olhar dele. Mas a história que Jesus contou mostra o oposto. Não é o filho que sobe até o pai. É o pai que desce correndo até o filho. Não é você que alcança a Deus depois de muito esforço. É Deus que te alcança no meio do caminho, antes mesmo de você chegar. A iniciativa sempre foi dele. O movimento mais importante já está em ação, e ele está vindo na sua direção neste momento. A própria Escritura confirma esse movimento de um jeito que tira o fôlego. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, está escrito que Deus prova o seu amor por nós, pois Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Repara na ordem das coisas. Ele não esperou você se arrumar para te amar. Ele não esperou você acertar a vida para abrir os braços. Ele se entregou primeiro, quando você ainda estava no meio do erro, quando você ainda nem pensava em voltar. O amor dele sempre chegou antes, sempre foi adiantado, sempre se moveu primeiro. Então, quando você finalmente decidir voltar, saiba que você está apenas respondendo a um abraço que já estava preparado e aberto desde muito antes de você imaginar. E tem mais. Jesus disse que existe alegria no céu por causa de um só pecador que se arrepende. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 10. Um só, não uma multidão. Você. No instante em que você se volta, não acontece apenas um perdão silencioso. Acontece festa no céu. Os anjos celebram. O que para você é um gesto pequeno e tímido, lá em cima é motivo de alegria transbordante. Imagina só. O seu passo hesitante, aquele que você acha que ninguém percebeu, é capaz de fazer o céu inteiro comemorar. Você nunca foi tão importante quanto é no momento em que decide voltar para casa. Mas eu sei que mesmo ouvindo tudo isso, ainda existe algo te segurando. Uma vergonha específica. Uma ferida que você esconde de todo mundo e que parece gritar dentro de você que você não merece esse abraço. Você pensa que precisa esconder essa parte de Deus, que precisa limpar isso antes de se aproximar. E é justamente sobre essa ferida que eu preciso falar agora. Porque o que você esconde com mais força é exatamente o lugar onde ele mais quer chegar. As feridas que você acha que te desqualificam são exatamente o que ele quer tocar. Todo mundo carrega uma parte escondida. Aquele canto da história que você não conta para ninguém, nem para as pessoas mais próximas. Pode ser algo que você fez e do qual se envergonha profundamente. Pode ser algo que fizeram com você e que te marcou de um jeito que você nunca conseguiu superar. Pode ser um vício, uma traição, uma decisão que destruiu algo que não tinha mais conserto, um pensamento que você tem medo até de admitir que existe. Seja o que for, você construiu um muro em volta dessa parte. E quando o assunto é Deus, esse muro fica ainda mais alto porque você pensa, isso aqui, especificamente isso, ele não pode ver. Isso me desqualifica. Isso me deixa longe demais para qualquer abraço. Então você faz o que parece mais lógico. Você tenta se aproximar de Deus, mostrando só as partes apresentáveis, esconde a ferida embaixo do tapete e oferece a ele a versão arrumada de você, a versão que dá para mostrar. E aí a relação fica artificial, fica pela metade, porque você está oferecendo a Deus tudo, menos justamente aquilo que mais precisa dele. Você protege a sua ferida do único que pode curá-la. É como esconder uma infecção grave do médico por vergonha de mostrar como está feio. A vergonha não cura nada. Ela só deixa a ferida apodrecer no escuro. Mas eu preciso virar a sua lógica do avesso hoje, porque ela está te enganando. Aquilo que você acha que te afasta de Deus é exatamente o que mais o atrai na sua direção. Jesus deixou isso escancarado quando os religiosos da época criticaram a companhia dele. Eles não entendiam por que ele andava com pecadores,
com gente de má fama, com os rejeitados da sociedade. E a resposta dele, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17, foi direta como uma flecha. Ele disse que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, e que ele não veio chamar justos, e sim pecadores. Você entende? A sua ferida não é o que te exclui do convite. A sua ferida é o motivo do convite. Você não está fora por estar machucado. Você está exatamente dentro do grupo que ele veio buscar. Pensa na imagem do médico, porque ela é perfeita. Quando você vai ao médico, você esconde a parte que dói? Não. Você mostra justamente onde está o problema. Você aponta o lugar exato da dor e fala: doutor, é aqui. É aqui que machuca. E o médico não recua horrorizado, não te julga, não te manda embora dizendo que você é um caso perdido. Ele se aproxima exatamente do ponto ferido, porque é ali que o trabalho dele começa. Com Deus é igual. Aquele lugar em você que mais dói, que mais sangra, que você acha mais feio e mais inconfessável, é precisamente onde a misericórdia dele quer pousar a mão. Não para condenar, para curar. E olha a ordem das coisas, porque é aqui que muita gente se confunde e acaba travada para sempre. Você acha que precisa se limpar primeiro para depois se aproximar de Deus, que precisa resolver os seus problemas, vencer os seus vícios, consertar os seus relacionamentos, e só então, já apresentável, finalmente chegar perto dele. Mas a ordem é o contrário disso. Você não se limpa para então ser aceito. Você é aceito, e é justamente esse abraço que te limpa. Deus não espera você ficar digno na porta. Ele te recebe sujo do caminho e é o próprio abraço dele que lava a poeira da estrada. A cura não é a condição para o encontro. A cura é a consequência do encontro. Lembra de novo do filho que voltou. Ele chegou fedendo a chiqueiro, esfarrapado, sujo de meses vivendo entre porcos. Ele não passou em casa antes para tomar banho e trocar de roupa para então se apresentar ao pai apresentável. Ele chegou exatamente como estava, na miséria completa, no fundo do poço. E o pai o abraçou nesse estado. Abraçou a sujeira, abraçou o cheiro, abraçou a vergonha. E só depois do abraço é que veio a roupa nova, o banho, a restauração. Primeiro o amor, depois a limpeza. Sempre nessa ordem, nunca o contrário. Então traz para Deus exatamente aquilo que você mais esconde. Aquela ferida específica que você acha que te desqualifica, oferece a Ele em primeiro lugar, não por último, porque é ali que Ele está esperando para agir com mais ternura. O que você considera o seu maior impedimento é, na verdade, o seu maior ponto de encontro com a misericórdia. E quando você entender isso de verdade, vai perceber uma coisa libertadora sobre o que significa voltar. Porque voltar não é o que você pensa. Voltar não é perder tudo e começar do zero. É justamente o oposto, e eu vou te mostrar agora. Voltar não é recomeçar do zero, é recuperar o que sempre foi seu. Existe um medo escondido por trás da palavra voltar, e talvez você nunca tenha parado para perceber o tamanho dele. É o medo de que voltar signifique perder. Você pensa que se decidir retornar para Deus, vai precisar começar tudo de novo do absoluto zero, como quem perdeu o jogo inteiro e precisa recomeçar da primeira fase, sem nada do que conquistou antes. Você imagina que todo o tempo que passou longe apagou completamente o que você tinha, e que agora você é apenas um estranho batendo na porta, um iniciante que perdeu o direito a tudo. Esse medo é pesado. Ele faz parecer que voltar é uma derrota, uma confissão de fracasso total. E ninguém quer voltar para um lugar onde vai ser tratado como ninguém. Mas presta atenção nessa verdade que vai tirar esse peso do seu peito. Voltar para Deus não é recomeçar do zero, é recuperar o que sempre foi seu, é reaver uma identidade que nunca deixou de existir, mesmo nos seus piores dias, porque tem uma coisa que a sua distância nunca conseguiu apagar, por mais longe que você tenha ido, a sua condição de filho. Você pode ter agido como qualquer outra coisa, pode ter se sentido um estranho, um indigno, um caso perdido, mas aos olhos de Deus, você nunca deixou de ser filho. E filho perdido continua sendo filho.
A relação pode ter sido ferida, mas o vínculo nunca foi cortado. Volta uma última vez para aquela cena reveladora. O filho voltou decidido a pedir para ser tratado como um empregado. Ele tinha aceitado a ideia de que tinha perdido a posição de filho, que agora, no máximo, mereceria um cantinho entre os trabalhadores. Mas olha o que o pai faz no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 22 e 23. Ele manda trazer depressa a melhor roupa, manda colocar um anel na mão do filho e sandálias nos pés e ordena que preparem um banquete. Cada um desses gestos tem um significado profundo. A melhor roupa é a dignidade restaurada. O anel era o sinal da autoridade da família, de quem pertence e tem direito de assinar pela casa. As sandálias eram o que distinguia o filho do escravo, porque escravo andava descalço e filho usava calçado. O pai está dizendo, sem precisar de palavras, você não vai ser empregado aqui. Você é meu filho e sempre foi. Repara que o pai não deu nada disso como prêmio por mérito. O filho não fez nada para merecer aquele anel, aquela roupa, aquela festa. Ele tinha torrado a herança. Tinha vivido na lama. Tinha voltado só porque estava com fome. Não havia mérito nenhum naquilo. O que o pai entregou não foi recompensa. Foi reconhecimento. Reconhecimento de algo que já era verdade desde sempre. Este é meu filho. A dignidade não foi conquistada de volta com esforço. Ela foi simplesmente reconhecida como nunca tendo sido perdida de verdade. O filho achava que voltava para mendigar um lugar. O pai mostrou que ele voltava para ocupar o lugar que sempre foi dele. E é exatamente isso que está reservado para você. A primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, traz uma frase que merece ser gravada no fundo da sua alma. Ela diz para a gente ver que grande amor o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos de verdade. Você é filho de Deus. Não era. É. No presente agora, exatamente como você está, com toda a sua bagagem e toda a sua história. Esse título não venceu, não expirou. Não foi cancelado pela sua ausência. Quando você voltar, não vai estar pedindo para entrar como visita. Vai estar voltando para a sua própria casa, ocupando o seu próprio lugar, vestindo a sua própria roupa que esteve guardada esse tempo todo esperando você. Então tira da cabeça essa ideia de que você perdeu tudo e precisa reconstruir das cinzas. O que você tem com Deus não foi destruído, foi apenas deixado de lado por um tempo e continua intacto, esperando ser retomado. A sua herança espiritual não foi confiscada. O seu lugar na mesa não foi dado a outro. A sua identidade de filho não foi transferida para ninguém. Tudo continua guardado com o seu nome no lugar de sempre. Voltar não vai te custar a sua dignidade. Voltar vai te devolver a dignidade que você achava que tinha perdido. E agora que você sabe que não está voltando para perder, mas para recuperar tudo o que é seu, talvez ainda reste uma última resistência. Aquela sensação de que o passo é grande demais, difícil demais, que exige uma força que você não tem hoje. E é exatamente sobre o tamanho desse passo que eu preciso conversar com você agora, porque eu garanto que ele é muito, muito menor do que você está imaginando. O primeiro passo é menor do que você imagina. Tem uma armadilha sutil que prende muita gente bem na porta de casa, a um passo de entrar. É a ideia de que voltar para Deus é uma tarefa gigantesca, complexa, cheia de exigências que você precisa cumprir antes. Você imagina que vai ter que mudar a vida inteira de uma vez. Abandonar todos os erros no mesmo dia, decorar orações, frequentar a igreja todos os dias, virar uma pessoa completamente diferente da noite para o dia. E quando você soma tudo isso na sua cabeça, o peso fica tão grande que você desiste antes de tentar. Pensa, eu não dou conta de tudo isso. E aí, continua parado, olhando a porta aberta, paralisado por um esforço que você nem precisa fazer. Eu quero te libertar dessa ideia agora mesmo. Voltar não exige um grande gesto. Não exige uma transformação completa antes de começar. Não exige que você tenha as palavras certas, a fé perfeita, a vida arrumada.
Tudo isso vem depois no tempo certo com a ajuda dele. O primeiro passo, o único que depende de você neste momento, é infinitamente menor do que você imagina. O primeiro passo é apenas virar o rosto na direção de casa. É só querer. É só dizer, com o coração, mesmo que de um jeito desajeitado: eu quero voltar. Volta na imagem do filho mais uma vez, porque ela ensina isso de um jeito que ninguém esquece. O que exatamente ele fez para que a restauração começasse? Ele não consertou a vida primeiro, não juntou o dinheiro que tinha gastado, não provou que tinha mudado. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 18, mostra o momento da virada, e é só uma decisão interior. Ele disse a si mesmo: vou me levantar e ir ao encontro do meu pai. Foi isso. Uma decisão. Um virar de dentro. Levantar e apontar os pés na direção de casa. Todo o resto, o abraço, a roupa, o anel, a festa, veio como consequência desse único movimento simples. Ele não precisou percorrer o caminho inteiro sozinho. Precisou apenas começar a andar, e o pai cobriu o resto da distância correndo. E olha como Deus facilita as coisas para quem quer voltar. Ele não fica exigindo grandes feitos. No livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 3, ele faz uma promessa de uma simplicidade desarmante. Ele diz: voltai para mim, e eu me voltarei para vós. Repara que é uma troca onde você dá o passo menor e ele dá o passo maior. Você se volta e ele se volta. Você dá um passo na direção dele e ele percorre a distância inteira na sua direção. É a negociação mais generosa que existe. Você oferece a sua vontade, por menor e mais frágil que ela seja, e ele responde com a força toda do céu. Não está sobre os seus ombros a tarefa de chegar até ele. Sobre os seus ombros está apenas a decisão de querer, e esse passo cabe no agora. Não precisa ser num lugar especial, num horário sagrado, depois de uma grande preparação. Pode ser aqui, exatamente onde você está, no estado em que você está. Pode ser uma frase curta dita em silêncio dentro do peito. Pode ser uma lágrima que você deixa cair sem segurar. Pode ser só um pensamento sincero erguido para o alto. Aqui estou. Eu quero voltar. Deus não está esperando a sua eloquência. Ele está esperando a sua verdade. A oração mais simples, a mais quebrada, a mais sem jeito se for verdadeira, já é o passo completo. Você não precisa saber falar com Deus. Você só precisa falar com Ele. Então para de medir o tamanho da montanha e olha para o tamanho real do passo. Não é uma escalada impossível. É um único movimento do coração, pequeno o bastante para você fazer agora, neste exato minuto, sem sair do lugar onde está. Você passou tanto tempo achando que voltar era difícil demais, quando na verdade era simples o suficiente para acontecer hoje. A distância entre você e Deus nunca foi medida em quilômetros de esforço. Foi medida em um só passo de vontade. E esse passo está ao seu alcance neste momento, mais perto do que a sua própria respiração. E quando você der esse passo, por menor que ele pareça, algo que você nem imagina já vai estar acontecendo do outro lado. Enquanto você ainda hesita, enquanto você ainda reúne coragem para esse pequeno gesto, o céu já está se movimentando por você de um jeito surpreendente. Tem uma preparação acontecendo neste exato instante, e ela tem o seu nome. Deixa eu te contar o que está sendo preparado enquanto você decide. A festa que já está sendo preparada por você. Eu quero que você feche os olhos do coração por um instante e imagine uma cena. Enquanto você assistia a este vídeo, enquanto cada palavra ia tocando aquele lugar que você mantinha trancado, alguma coisa começou a se mover em outro lugar. Não aqui embaixo, onde os nossos olhos alcançam, mas lá em cima, onde só a fé enxerga. Porque enquanto você hesita, enquanto você ainda pesa os prós e os contras, enquanto você ainda se pergunta se vale a pena, o céu já parou tudo o que estava fazendo para se ocupar de uma só coisa: você. A sua volta não é um evento pequeno. É o motivo de uma festa que já começou a ser preparada. Lembra que Jesus disse que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende? Pois é. Repara que a alegria não vem só depois que você chega. Na história do filho,
O pai não esperou o filho entrar em casa, sentar à mesa e provar que mudou para então comemorar. A ordem do banquete saiu no instante do abraço, ainda no caminho, com o filho ainda sujo da estrada. A festa foi preparada por causa da volta, não por causa do mérito. E é assim com você. O céu não vai esperar você ficar perfeito para celebrar. O céu celebra o seu passo, celebra a sua decisão, celebra o exato momento em que você se vira para casa, mesmo que os seus pés ainda tremam. Pensa no contraste impressionante disso. Lá no início desta nossa conversa, você carregava um medo. O medo de voltar, o medo de não ser aceito, de chegar e encontrar uma porta fechada, um julgamento, uma rejeição. E olha onde nós chegamos. Do outro lado dessa porta que tanto te assustava, não tem juiz nenhum, tem música, tem mesa posta, tem um pai que já mandou matar o melhor que tinha para comemorar a sua chegada. O medo te dizia que voltar seria humilhante. A verdade é que voltar é a coisa mais celebrada que existe no céu. Você temia o pior, e o que te espera é o melhor. Você imaginava punição, e o que está reservado é festa. E essa festa não é uma metáfora distante. Não é uma promessa para um futuro vago depois que você morrer. Ela começa a se cumprir no instante em que você decide. A paz que você perdeu começa a voltar. O peso que você carregava começa a sair dos seus ombros. Aquela leveza que parecia ter ficado para trás começa a ser devolvida. A alegria de viver, a esperança simples, a sensação de estar em casa dentro de si mesmo, tudo isso começa a ser restaurado no momento em que você diz sim. O banquete do céu se reflete aqui embaixo dentro de você como uma paz que o mundo não consegue dar e não consegue tirar. Então eu chego ao fim desta conversa, fazendo a você o convite mais importante que você vai receber hoje. Não deixa este momento passar. Não deixa o medo que já te roubou tanto tempo te roubar também esta chance. Você não precisa esperar a noite, não precisa esperar o domingo, não precisa esperar ficar melhor. Agora mesmo, aí onde você está, faz o teu pequeno e poderoso gesto de volta. Fala com Deus do teu jeito. Diz a Ele que você quer voltar. Diz que você está cansado da distância e que aceita o abraço que Ele tem guardado. Não precisa ser bonito. Precisa ser verdadeiro. E no segundo em que você fizer isso, saiba que o Pai que nunca saiu da janela já está correndo na tua direção. E eu termino te pedindo uma coisa. Se este vídeo tocou o teu coração, se ele falou de algo que você sentia mas não sabia nomear, deixa aqui embaixo nos comentários uma só palavra: voltei. Que seja o teu primeiro passo público, o teu sim escrito, a tua decisão registrada. E pensa em quantas pessoas neste exato momento estão carregando o mesmo peso que você carregava, presas pelo mesmo medo, precisando ouvir que ainda há tempo. Compartilha este vídeo com elas. Você pode ser a janela pela qual elas vão enxergar o caminho de volta. Se inscreve no canal para continuar essa caminhada comigo, porque a tua volta não é o fim da história. É só o começo da festa, e essa festa, meu amigo, minha amiga, é por você. Sempre foi por você.